Olá! Nessa aula, vamos falar sobre problemas de viagem e como reclamar de forma indireta em inglês. Também vamos falar sobre os pronomes reflexivos e enfáticos. Vamos lá? Acompanhe comigo. Abra seu livro. E aqui, na seção para começar, observe, ó. I can't find my luggage. Eu não consigo encontrar minha bagagem, minha mala. Olha a cara desse aqui, ó. I'm not feeling very well. Eu não estou me sentindo bem. Essa pessoa chega, tem alguém sentado na poltrona que é dela. Então, excuse me, sir, this is my seat. Então, alguns problemas que podem ser encontrados quando você for viajar. E quando você encontra esses problemas, logicamente, você vai complain, você vai reclamar, tá? Então, observe aqui, ó. Sorry, there are no clean towels in my room. Sinto muito, mas não tem toalhas limpas no meu quarto. Observe que você começou com sorry. Por quê? Não é? Porque muitas vezes, quando você vai reclamar em inglês, uma reclamação direta ou uma crítica direta pode soar de forma rude ou agressiva. Então, como fazer, não é? Vamos reclamar, falar sobre o problema de uma forma indireta, ok? Então, observe esses exemplos, olha. I'm sorry, começou com I'm sorry, sinto muito, mas, não é? O que eu vou dizer, etc. Então, aqui, ó, maybe you forgot to... Talvez você tenha esquecido de fazer algo. I think you might have forgotten to... Eu acho que você esqueceu disso ou daquilo. Excuse me, I'm out of line, but... Então você começa pedindo desculpa. Não me leve a mal. Sinto muito. Então são formas de modalizar o discurso, são formas de tornar a sua reclamação não tão agressiva. E isso é muito indicado na língua inglesa, ok? Muito bem. Dando sequência, você vai encontrar aqui no seu livro alguns problemas que você pode ter quando for embarcar, por exemplo, de avião. Before takeoff, vamos lembrar que takeoff, decolar, né? Só recordar o vocabulário. E aterrissar é land. Então, alguns problemas before, antes de decolar. Unfriendly ground staff. Ground staff é a equipe de terra. Então, de repente, você pode encontrar uma equipe de terra mal educada, que não é muito amigável, não é? Overbook flight. Isso aqui é muito comum quando se fala em overbook. Overbook é fazer reservas em excesso. Então, por exemplo, o avião tem 100 lugares. A companhia aérea vende 120. Ué, mas por que vende 20 a mais? A partir de estatísticas de pessoas que não vão, que perdem o voo, que não vão embarcar. Só que às vezes essa estatística não dá certo, não é? Então aí você tem um problema chamado de overbooking, ok? Lembrando que to book, reservar, overbooking, excesso de reservas. Muito usado para hotel também, quando você faz uma reserva de um quarto e chega no hotel, o hotel está lotado, não é? Então esse termo é muito comum. Depois, aqui você tem delayed, canceled flight, voo em atraso ou cancelado, é um outro problema muito comum. Durante o voo, você tem alguns problemas, por exemplo, uma porta do banheiro, toilets. Toilets é o banheiro em aviões, né? Então pode estar fechada. Também flight attendants, que a gente chama de comissário de bordo, não muito amigáveis. Passengers, passageiros em pé, standing in the aisle, em pé no corredor. Piloto cantando o tempo todo, enfim. Você tem aqui alguns problemas que você pode encontrar durante o voo e outros também pós-voo, não é? Que é o caso de lost luggage, que é perder bagagem, ou damaged luggage, bagagem danificada. Enfim, são problemas que você pode encontrar sim quando fizer uma viagem de avião. Bem,
Agora vamos falar um pouquinho sobre os pronomes reflexivos. O que são os pronomes reflexivos? Eu me cortei. Eu cortei quem? A mim mesmo. Então, eu me cortei. O pronome reflexivo, me. Ela se feriu. Ela feriu ela mesma. Então, esse se é o pronome reflexivo. Então, ação que o sujeito faz para ele mesmo. Então, esses são os pronomes reflexivos. Ok? Vamos acompanhar aqui alguns exemplos. Vamos já colocar esses 3 exemplos. Observe esse primeiro exemplo. I hurt myself. Hurt é o verbo ferir. Então, eu me feri quando eu estava jogando futebol. Eu me machuquei quando eu estava jogando futebol. Ele cut himself. Ele se cortou enquanto estava se barbeando. Eles hurt themselves. Se machucaram, se feriram no acidente. Então, observe que para cada pronome pessoal, por exemplo aqui, para I, o pronome reflexivo é myself. Para he, himself. Aqui no caso, para they, themselves. Ok? Então, esses aqui são os pronomes reflexivos. E uma outra coisa que vocês devem observar é a colocação desses pronomes na frase. Veja que os pronomes reflexivos são colocados após o verbo. Ok? Muito bem. Dando sequência, você tem aqui no seu livro também uma tabela com os pronomes pessoais e cada pronome reflexivo correspondente. Então, veja bem, para eu, myself, I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Esses são pronomes no singular. E no plural, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves, com V e S. Então, é importante, cada pronome pessoal tem o seu pronome reflexivo correspondente, ok? Muito bem. Agora, observe no seu livro, aqui ele traz o seguinte, ó, os pronomes reflexivos utilizados, né, quando uma ação é feita para o próprio sujeito, contra o próprio sujeito, tá? Só que ele traz um pouquinho embaixo, né, que esses pronomes também podem indicar em pessoa, pessoalmente, mesmo, ou seja, eu chamo de pronomes enfáticos. Tanto que tem essa oração aqui, essas que eu coloquei em destaque, elas estão com esse sentido, como pronomes enfáticos, não reflexivos. Então vamos lá, ó. Vamos observar aqui nesse exemplo, I cut myself. Aqui o pronome vem depois do verbo. Então, eu me cortei. Aqui ele é um pronome reflexivo. No entanto, nesses outros exemplos, não. Olha, she made this skirt herself. Olha, o sujeito está aqui. Onde é que está o pronome? Ó, depois do objeto da oração. Então, ela mesma confeccionou aquela saia. Então, veja bem, ela mesma, aqui é mesma, está como pronome enfático. Observe esses outros exemplos aqui, ó. The mayor himself, o prefeito mesmo, o pronome vem depois aqui do sujeito. O prefeito mesmo falou sobre a abolição da pena de morte. We saw the president himself, nós vimos o presidente pessoalmente, mesmo, ele mesmo, na recepção. Então, esses pronomes estão enfatizando aqui essas palavras, ok? The queen herself was among the demonstrators. A rainha, em pessoa, a rainha mesma estava entre os manifestantes. Então, esse herself vem depois do sujeito. Ele aqui não é reflexivo, não. Ele é enfático. Então, observe aqui. I myself wrote that letter. I wrote the letter myself. Então, você tem o sujeito, I. O pronome, myself. Muito bem. Onde é que ele está colocado aqui, ó? O myself está colocado depois do sujeito. E aqui na de baixo, eu
wrote that letter, escrevi aquela carta, myself. Ele está colocado depois do objeto da oração. Então, quando o pronome reflexivo, vamos dizer, o myself, yourself, quando ele for colocado depois do sujeito ou depois do objeto da oração, ele é pronome enfático. Então, como é que eu traduzo aqui? I myself wrote that letter. Eu mesmo escrevi aquela carta. Que é a mesma tradução para de baixo. I wrote that letter myself. Eu mesmo escrevi aquela carta. Ou seja, estou dando ênfase ao sujeito eu. Já nos exemplos de baixo, que nós já vimos, né? A gente tem I hurt myself, olha, depois do verbo. He himself, depois do verbo. They hurt themselves, depois do verbo. Então, aqui sim, eles são pronomes reflexivos. Por quê? Porque eles vêm depois do verbo, ok? Aqui não, aqui é depois do sujeito ou depois do objeto da oração, ok? Bem, um outro item que aparece aí na sua apostila é como ação recíproca. Então, veja esse exemplo. They write to each other, ou você pode usar também o one another, once a month. Então, eles escrevem um para o outro uma vez por mês. Por que isso pode confundir um pouco? Observe esse exemplo aqui, ó. He and Mary love each other. Ele e Mary se amam. Mas espera lá, esse se é pronome reflexivo? Ele ama ele mesmo e ela ama ela mesma, ou cada um ama o outro? Então, nesse caso, são ações recíprocas. Temos que tomar esse cuidado. Então, observe. Vamos ver. Essa ilustração aqui vai... Pegue. Eles se amam, por exemplo, tá? Então, observe aqui. Eles se amam. Ok? Observe agora. Eles se amam, mas olha a foto de baixo. Então, o que é que nós temos, não é? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ela ama ela mesma, e aqui ele ama ele mesmo. Aqui já não. Ele a ama e ela o ama. São coisas diferentes. Então, nesse primeiro caso, realmente, cada um ama a si próprio, não é? Nós temos os reflexivos, they love themselves. Então, eles se amam. Já no segundo caso, é uma ação recíproca. Então, ao invés de themselves, você vai usar each other ou one another. Então, they love each other. Eles se amam no sentido recíproco. Ele a ama, ela o ama. Ok? Agora, você pode ir até a seção antena parabólica e ler um pouco mais sobre o que é overbooking. Por hoje é só. Até a próxima.